O Ministério 12 Tribos de Israel, no nome dos seus exércitos, vem mais uma vez essa madrugada trazer uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra que Deus colocou no meu coração para estarmos meditando nesse momento está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 15, que fala assim a palavra do Senhor. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Aqui Paulo está trazendo à nossa memória a lei mosaica, a lei que Moisés escreveu nas pedras direcionado por Deus. E a palavra fala que aquele povo naquela época estava com o coração endurecido. Quando fala que Moisés cobria com o véu o rosto, quando ia conversar com Deus, mesmo sendo algo transitório, algo que era só aquele momento ele com Deus, ele queria preservar. Era uma glória, que quando fala de glória em glória, né, a grandeza de Deus, é o amor de Deus que se manifestava naquele momento, que o próprio Deus falava com Moisés. E ele se protegia, ele usava o véu e aquelas pessoas não conseguiam ver ou perceber, porque era algo de intimidade, era algo de particular de Deus para com Moisés. Mas a palavra diz que quando aqueles homens se convertiam, o véu também era tirado para eles, porque todo aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, todo aquele que se converte à vontade de Deus, ele também tem acesso livre, o véu se rasgou e nós podemos ir direto ao Pai. Eu quero dizer para você nessa noite que você pode ir direto a Deus Pai Todo-Poderoso, o véu se rasgou. Você agora não é mais criatura, você é filho, você é filha. E nessa madrugada Deus vem falar comigo, com você. Nesse momento que você ouve essa oração, essa palavra, Deus vem falar com você que aquele que se converte é como se o coração de pedra saísse e viesse agora um coração de carne. E a palavra diz que nosso coração é escrito como uma carta dos mandamentos de Deus no meu e seu coração. Para algumas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que não se converteram, acham que os 10 mandamentos é prisão. Mas não, prisão é aquele que vive no pecado. É aquele que vive no vício, no álcool, na droga, na prostituição. É aquele que vive num jogo patológico. É aquele que está doente, mas não aceita tratamento. É aquele que não percebe que está fazendo mal para si mesmo e para o outro. Esse sim está vivendo em prisão. Porque aqueles que obedecem à lei de Deus, ele pode fazer tudo isso, mas ele escolhe não fazer. Então ele é livre. Ele não é aprisionado no pecado. Ele é livre para escolher não fazer e não praticar o pecado. E é isso que Deus quer ensinar para mim e para você nesse momento. É que você é livre em Cristo Jesus. Você não precisa mais viver como prisioneiro. Converter-vos ao Senhor Deus. Aceita Ele como seu único Senhor e Salvador. Porque nele, a palavra diz, a liberdade. E talvez você está dizendo assim: Senhor, eu preciso de libertação, Senhor, eu preciso de cura, Senhor, eu preciso, Senhor, de um socorro. Aí Deus chega com essa palavra a dizer para você que nele há socorro, que nele você é livre, que nele você pode todas as coisas. Só precisa tão somente que você se converta ao Senhor. Se converter ao Senhor é aceitar Ele como seu único Senhor e Salvador. Se converter ao Senhor é se permitir ser transformado por Ele e para Ele, porque são todas as coisas. E nesse momento você tem a oportunidade de Deus chegar até você e tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas todos nós, com cara descobertas, refletindo-nos como espelho a glória do Senhor. Ou seja, quando a gente se converte a Deus, em nós também resplandece o Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor é de glória em glória, é de grandeza, é de honra, é a manifestação do poder de Deus na minha e na sua vida. Então, com o Senhor não precisa capa, não precisa se esconder. Com o Senhor, o véu foi rasgado, foi retirado e nós somos transformados de glória em glória, de honra em honra, na manifestação do poder de Deus. E aqui fala que na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. E aqui fala que aquele como se olhasse no espelho e refletisse a glória do Senhor, porque você se converteu a Ele. Você agora o chama de pai e Ele te chama de filho. Você chama de pai e Ele te chama de filha. E nesse momento você que quer ser livre,
Você que tem vivido dias de prisão, de correntes, de grilhões, de angústias, de decepção, tanta coisa que você tem sofrido, padecido, baixa tão somente, importa que você se converta ao Senhor Deus. E você vai conhecer o que é viver de glória em glória. Você vai conhecer e experimentar do amor, da grandeza do amor de Deus. Você vai olhar para o espelho e não vai mais ver treva, tristeza, dor, depressão, opressão, frustração. Mas você vai olhar para o espelho e sentir a presença dele, ver o próprio Deus refletido em você. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Você precisa ser livre no Senhor. Nós vamos orar nesse momento, e se você sentiu o desejo no coração, se você quer ser livre, se você está pedindo uma resposta para Deus e dizendo para Ele que não aguenta mais tal situação, se você está presa, aprisionada nessa situação e dizendo, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. Aí Deus chega com essa promessa para você, a promessa de transformação, a promessa de conversão, a promessa que a partir de agora Deus escreverá no teu coração a vontade dele para a tua vida. Amém? E lembre-se, presos são aqueles que desobedecem, que não conseguem obedecer, que não conseguem viver uma vida reta e justa com Jesus. Tem gente dizendo que cristãos são prisioneiros, que não bebem, que não fuma, que não aproveita a vida. Tantas coisas que falam a respeito dos cristãos. Aí Deus vem e nos ensina que nós somos livres, porque nós podemos fazer tudo isso, mas nós escolhemos não fazer. Então, ore comigo nesse momento e que você possa ser livre em Cristo Jesus, que a glória do Senhor venha manifestar na tua vida, dentro do teu lar, na tua casa, na tua família, na vida do teu esposo, da tua filha, do teu filho. Que você veja e você sinta a presença de Deus transformar o seu lar, a sua história. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos entregar a nossa vida na mão dele, consagrar e dizer a ele que quer viver a transformação, que quer viver de glória em glória. Ore comigo assim. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Deus de amor, Deus de graça. Eis aí, Senhor, uma pessoa do outro lado que está ouvindo essa oração até agora porque ela quer viver de glória em glória. Eles querem experimentar, Senhor, a manifestação do teu poder. Eles querem, Senhor, não mais ter um coração endurecido, revestido com capas, nem com véus, mas eles querem um coração de carne, onde o Senhor possa escrever as tuas palavras dentro do coração dele. E que se cumpra na vida dessa pessoa, Senhor, que está lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, essa oração nesse momento, quer entregar sim, Senhor, a vida dele nas tuas mãos. E talvez ele ou ela diga assim, eu entreguei, então você precisa se reconciliar com o Senhor. Já me reconciliei, então você precisa agora descansar no Senhor. E diga assim, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Eu quero ser transformado pelo teu amor. Eu quero que o Senhor tire de mim o coração de pedra e coloque um coração de carne e nele o Senhor escreva tuas palavras para que eu não mais peque contra ti. Eu quero o Senhor na minha vida.